Como eu falei, vou catalogar tudo isso com provas, com evidências e vou entregar às 4 emissoras de televisão. Irmã Andréa Costa, há tempo de orar e há tempo de chutar o pau da barraca. Jesus chutou o pau da barraca e expulsou os cambiadores. E olha, eu já disse aqui, irmã Andréa Costa, os cambiadores não estavam ao redor do templo, não estavam na parte intramuro, eles estavam na parte exterior. Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 23 de setembro de 2023. Ontem, como vocês viram aqui no meu canal, eu fiz uma jornada pelos canais de televisão. Ficou faltando a tribuna, que eu irei segunda-feira. Mas, irmãos, eu vou preparar 4 pastas com processos, intimações, sentenças, certidões e denúncias, com fotografias, com toda essa documentaçãozinha bem organizada, e pessoalmente vou entregar aos repórteres dessas 4 emissoras. Muito obrigado a você que tem aqui dado o seu apoio incondicional, indiscutível, e que você tem chegado aqui, tem feito uns comentários que têm me tocado profundamente e confirmado que esta minha coragem não vem de mim, vem de Deus. Essa determinação não é minha, é de Deus. Eu sou apenas um instrumento para denunciar tudo o que vem ocorrendo dentro dessa igreja há 25 anos. E eu queria, antes de ler aqui um comentário que eu fiz para um irmão chamado, ele perguntou, né? Ele comentou lá, apoiando, depois disse, mas quais são mesmo os problemas tão graves? Ele assina como o pintor Belas Artes. Eu vou dar resposta a você, meu irmão. Mas antes, eu queria ler aqui com muito orgulho, né, com muita alegria, um comentário, entre muitos comentários, mas o comentário aqui da nossa irmã Andréa Costa. Olha que coisa tão profunda. A irmã Andréa Costa publicou o seguinte: Jesus nos ensinou muito bem quando é hora de orar e quando é hora de chutar o pau da barraca. Quando saiu derrubando as bancas e expulsando os vendilhões do templo. Há tempo para tudo debaixo do sol, e é tempo de se indignar e agir. Entenderam? Que profundidade, que mensagem. Será que você não percebe que ela usa a palavra de Deus para nos apoiar, para nos incentivar e para dizer, Josué, esta causa não é sua, é de Deus, é de Jesus. Irmã Andréa Costa, Deus em Cristo lhe abençoe. Muito obrigado por esse seu tocante comentário. Agora, respondendo ao nosso irmão pintor Belas Artes, que ele perguntou, mas o que foi feito mesmo de tão grave? Eu vou ler aqui para vocês, para você, pintor, né, principalmente, e perceba o quão grave é a situação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus há 25 anos. Então você quer saber quais são os graves problemas? São tantos que eu tive que lê-los e enumerá-los, e evidentemente aqui não estão relacionados nem todos os problemas que conhecemos, e muito menos aqueles que desconhecemos, que ficam nos bastidores e não são vazados. Mas olha, meu irmão, compra de votos para se tornar presidente, opressão e perseguição a pastores que não apoiaram a sua eleição, enriquecimento pelos dízimos e ofertas, compra de mansões em condomínio fechado, compra de mansão em bairro nobre, compra de fazenda de mais de 43 hectares em Sairé, compra de mansão e de apartamento de alto padrão pelos filhos, sem nunca terem dado um prego numa barra de sabão. A lista, meu irmão, é muito intensa. Consagração dos filhos a pastor sem nenhuma qualificação. Envio de filha para a Europa, sustentada por gente pobre,
a título de pseudo-missão evangelística. Envio de filho para os Estados Unidos sustentado por gente pobre a título de pseudo-missão evangelística. De 4 a 6 viagens para o exterior por ano, com o salário, com as despesas todas pagas, por quem não tem sequer R$ 4,10 para a passagem. Salário mensal de mais de R$200 mil. Salário do filho de mais de R$100 mil. Salário da mulher de mais de R$30 mil. Uso de carros blindados de alto padrão. Uso de escolta armada. Processamento de membros da igreja com dinheiro da igreja. Contratação de 2 melhores escritórios de advocacia de Pernambuco pagos pela igreja para defendê-lo das denúncias das irregularidades. Fazer da igreja curral eleitoral. Obrigar obreiros a votarem em candidatos apoiados por ele. Mentir 5 vezes em um depoimento dado ao Ministério Público como gestor-presidente da igreja. Mentir em depoimento em audiência da Justiça Criminal. Idealizar e coordenar um esquema de rachadinha com políticos do Projeto Cidadania criado por ele. E essa observação, essa denúncia ao Ministério Público foi feito por um próprio pastor ordenado por ele, por um pastor e por sua esposa. Promover escândalos nas dependências da Justiça, não repreendendo os agressores de um irmão deficiente. E depois ele pega esses agressores e consagra para evangelista. Ao ser perguntado em audiência pelo promotor de justiça se perdoaria os irmãos que ele processou, negou o perdão e pediu a condenação publicamente. Subornou o presbítero para que não denunciasse, prometendo-lhe casa, automóveis, emprego em outro estado. Ser investigado pelo Ministério Público, ser investigado pelo Ministério Público Eleitoral, ser investigado pela Polícia Federal, ser investigado pela Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, tratar com ofensa e desrespeito às igrejas co-irmãs. Isso é uma postura inadequada para um presidente de uma convenção e de uma igreja tão conceituada como a Assembleia de Deus em Pernambuco. Tratar com desrespeito e ofensas pastores que deixaram o ministério da IEADPE. Vocês devem saber que ele chama de estrupadores, violentadores de igreja, não é? Jumentos maldonados, lobos devoradores e por aí vai. E chamando irmãos que denunciam de canalha. Olha, é uma atitude, não é, totalmente incompatível com a função. Determinou a proibição de membros a terem acesso aos cultos, sendo condenado por isso, tanto ele como a igreja, como instituição condenada a indenizar irmão quando ele proibiu um irmão de mais de 70 anos de ter acesso aos cultos. Levou a igreja a ser condenada em mais de um processo e a reparar danos. Não presta conta das contas da igreja. Arrecadou 300 milhões de reais a valores de 2012 para a construção do megatemplo. Não constrói, não presta conta e não devolve o dinheiro. Arrecadou grande soma de dinheiro para a compra de um barco para mandar para Guiné-Bissau, onde a igreja tem uma missionária mantida por ela mesma, a duras provas. Então todo mundo cooperou com esse barco para mandar para Guiné-Bissau. Ele pega o dinheiro, dá a destinação que lhe convém, não compra barco, não manda barco, não presta conta e não devolve o dinheiro. Agora, a irmã está sendo mantida lá em Guiné-Bissau pelos seus próprios recursos. Agora, o filho dele nos Estados Unidos, que aí fraudou a igreja conforme denúncia nos processos, ele consagra pastor, manda como missionário e a igreja sustenta esse menino. A filha na Europa, a título de fazer missões, quem sustenta? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a irmã que está lá passando toda sorte de dificuldades,
de perigos no mar. E a informação que eu tenho é que agora há pouco, ela, depois de tanto esperar, comprou um barco com os seus próprios recursos, com os recursos dos irmãos da Guiné-Bissau. Todos sabem que o filho dele, que ele consagrou a pastor e designou para o grande templo, o setor de Caruaru, pesa sobre ele a acusação de adultério, ter um filho fora do casamento. Então ele simplesmente não dá satisfação, mantém o menino como pastor, consagrou como vice-presidente e vai atropelando tudo. Então, meu irmão, essas são umas das muitas irregularidades praticadas por Ailton José Alves. Como eu falei, vou catalogar tudo isso com provas, com evidências e vou entregar às 4 emissoras de televisão. Irmã Andréa Costa, há tempo de orar e há tempo de chutar o pau da barraca. Jesus chutou o pau da barraca e expulsou os cambiadores. E olha, eu já disse aqui, irmã Andréa Costa, os cambiadores não estavam ao redor do templo, não estavam na parte intramuro, eles estavam na parte exterior do templo, na parte exterior do muro. E Jesus expulsou todos eles, os cambiadores e os mercadores. Chegou o tempo de levarmos essa situação de uma maneira contundente, de uma maneira sem retorno, porque se depender desses membros, se depender do ministério da igreja e muito mais, se depender dessa diretoria, jamais será feito alguma coisa. Então, acredito eu que essa situação chegou onde chegou por causa da desobediência, por causa da arrogância e da soberba dessa diretoria, da omissão dos seus companheiros que ficam ridicularizando. Isso é ridicularizar os membros. Isso é um atentado contra a inteligência das pessoas. É chamar de idiota. Por que razão tem um cidadão com tantos desvios de conduta, nominei aqui, só de relance, assim, 34 graves desvios, e continuar dirigindo essa igreja ao seu bel prazer, tomando atitudes arbitrárias, sem prestar conta, processando, gastando dinheiro, milhões de reais com o escritório de advocacia? Então, eu vou aqui dar o meu compromisso. Josué não vai descansar enquanto tudo isso não for colocado no ar, pulverizado pelas emissoras de televisão profissionalmente. Que Deus em Cristo a todos abençoe.